Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos irmãos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui hoje, queridos, para trazer uma palavra de Deus para ensino, para edificação da sua vida, sobre um tema muito interessante, que há muita curiosidade, tanto entre as pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus, como também no meio daquelas que ainda não entregaram e que acham esse tema curioso, até pitoresco. Há pessoas que visitam as igrejas, algumas igrejas, até para ver isso acontecer na prática, não é? Para outras pessoas como eu, antes de me converter, de me entregar a Jesus Cristo, pensava que isso não era verdade, que as pessoas que passavam por essa experiência eram pessoas pagas pela igreja. Mas nós vamos falar hoje, queridos, da expulsão de demônios. Olha aí. Olha que tema interessante aí para você que fica aí se perguntando, né? Como é que é esse negócio, pastor? Expulsão de demônios, isso tem na Bíblia? Vamos ver, né? Veja que esse é um tema, queridos, que normalmente assusta bastante quem não conhece a palavra de Deus, sabe? Isso porque o que nós vemos nos filmes, né, no cinema, basta lembrar daqueles filmes, né, O Exorcista. Quem viu esses filmes, né, que são filmes horrorosos, não é bom nem que a gente veja, né, são filmes que passam aí uma coisa ruim, né, passam uma visão que é uma batalha épica, né, uma batalha entre o demônio que está na pessoa e contra aquela outra pessoa que está tentando expulsar esse demônio, né? Então fica aquela agonia, fica aquela confusão, né? Então vai para lá, vem para cá, aquela guerra, e passa essa impressão para as pessoas, primeiro que os demônios são coisas apenas de ficção, segundo, passa aquela impressão que fica essa briga, né? Será que é assim mesmo? Será que existe a expulsão de demônios, segundo a Bíblia? E se ela existe, será que é assim essa guerra para lá e para cá, estica e puxa e tal? Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Primeira pergunta, será que é assim mesmo, desse jeito? Né? Uma pergunta até anterior a essa é: será que demônios podem mesmo tomar o corpo de pessoas? Né? Uma pergunta mais anterior ainda a essa: será que demônios realmente existem? E se eles existem, quem são esses demônios, né? Será que esses demônios são pessoas que viveram nessa terra e que ficam agora, depois que morreram, atormentando quem está vivo? O que é que você acha, hein, querido ouvinte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Um assunto curioso, né? Então vamos começar pelo começo, né? Vamos perguntar à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sobre esse assunto. E aí vamos ver se realmente os demônios existem e de onde eles vieram, né? Vamos ver então o que diz a Bíblia a esse respeito. Vamos ler juntos aí? A Bíblia fala a esse respeito. Você pode abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo 7 ao versículo 10. Encontrou aí? Na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 até o 7. Então, Apocalipse é Novo Testamento, último livro da Bíblia, capítulo 12, versículos 7 até o 10. Diz assim, ó, vou começar a ler, vamos juntos aí. Capítulo 12, versículo 7, Apocalipse, diz assim:
houve peleja no céu. Peleja, queridos, quer dizer o quê? Peleja, guerra, né? Então houve guerra no céu, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Guarda esse nome aí, dragão. Aí segue a Bíblia. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha aí. Guarde essa cena aí. Então imagine a cena. Lá no céu, uma guerra. De um lado, lutava Miguel, que é um dos príncipes dos anjos de Deus, né? Miguel e seus anjos. Eles pelejaram, né? Eles lutaram contra o dragão. O dragão também estava com os seus anjos. Então imaginou aí a cena? Uma guerra no céu, de um lado, Miguel e seus anjos, do outro, o dragão e seus anjos. Quem será? Miguel a gente sabe quem é, não é? É um dos príncipes de Deus, um dos anjos aí que tem um posto de comando no céu. E seus anjos, os anjos que estavam ao lado de Miguel. E do outro lado estava o dragão e os anjos que estavam do lado do dragão. Olha aí, quem é esse dragão, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem é esse dragão. Continuando aqui. Todavia, não prevaleceram. Olha, não ganharam, né? O dragão e seus anjos. Segue a Bíblia dizendo: nem mais se achou no céu o lugar deles. Olha lá. Então vamos dar uma paradinha aqui, porque a Bíblia aqui está nos ensinando que houve uma guerra no céu entre Miguel, um dos príncipes de Deus, um dos anjos príncipes de Deus, e seus anjos, de um lado. Do outro lado, o dragão e seu exército de anjos. A Bíblia diz que essa guerra ocorreu no céu e diz que depois dessa guerra, que Miguel e seus anjos ganharam, diz que não mais se achou no céu lugar para o dragão e os anjos, não é? E aí? Então significa que essa batalha aconteceu no céu, significa que os anjos aí são anjos que estavam no céu, os anjos que seguiram o dragão, lutando contra Miguel e seus anjos, não é? Então estavam no céu. Então, se não havia mais lugar no céu para eles, tinha que expulsar do céu, então, o dragão e os seus anjos. E aí segue a Bíblia dizendo: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha a pista de quem é. Aí segue a Bíblia: que se chama Diabo e Satanás. Olha lá. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha aí, queridos. Estão vendo aí? Então quem é o dragão? Quem é esse aí que lutou lá no céu contra Miguel e seus anjos? É o diabo, Satanás, não é? A antiga serpente. Satanás usou a serpente, vocês se lembram, para levar o primeiro casal ao pecado, né? A tentação de Adão e Eva, dizendo que Deus era mentiroso, não é? E o primeiro casal, Adão e Eva, obedeceu a Satanás, ao diabo, né? Em vez de obedecer a Deus. Então, perceberam aí? Então, como não havia mais lugar para o diabo no céu, então o que significa, querido? Que o diabo também era um anjo, olha, ele estava no céu. Era um anjo que se rebelou contra Deus. E com ele, vários outros anjos também se rebelaram. E aí diz a Bíblia, eu vou ler de novo para você, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha lá. Então Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e vieram para a terra. Olha aí. Está vendo a origem de onde vem o diabo e seus demônios? Na verdade, o diabo, Satanás, ele era um anjo importante no céu. Já já a gente vai ver. E seus demônios são os outros anjos dos céus que acompanharam o diabo, Satanás, na sua rebelião contra Deus. E aí diz assim, ó, seguindo aqui a palavra. Eu estou lendo aqui, queridos, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 10. Seguindo diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora
veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha lá. Então estamos vendo aqui também uma das funções do diabo, de Satanás, que é o nosso acusador, né? Aquele que acusava, né? Aquele que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, que acusa os nossos irmãos, né? Que acusa os seres humanos. Agora, veja que interessante, se a gente voltar um pouquinho, então a gente já tira daqui o quê? Que o diabo era um anjo, morava no céu, servia a Deus, era um anjo que estava no céu, se rebelou contra Deus e nessa rebelião levou vários anjos com ele e foi expulso do céu, foi lançado na terra. Se você voltar um pouquinho aí, ainda em Apocalipse capítulo 12, se você voltar para o versículo 3 e 4, você vai ver o seguinte, diz assim a palavra de Deus: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Olha lá, queridos. Então, quem é o dragão? Já descobrimos que o dragão é o diabo, né? Quando a Bíblia diz aqui, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, ele está se referindo aqui à terça parte dos anjos que seguiram o diabo na sua rebelião contra Deus. Então, o diabo conseguiu convencer não só o primeiro casal, não é o homem e a mulher, primeiro Adão e Eva, mas também conseguiu convencer 1/3 dos anjos dos céus a acompanhá-lo nessa rebelião. E por isso ele e esse 1/3 de todos os anjos dos céus foram lançados aqui na terra. Veja que coisa, né? Que coisa terrível. Então, veja que daí a gente vê que eles foram postos para fora dos céus, né? Foram jogados aí num local de tormento aqui na terra, mas eles permaneceram, o diabo e esses anjos que se transformaram, que se tornaram os demônios, né? Permaneceram com ainda a capacidade, o direito de falar ao ser humano, né? De tentar o ser humano, quer dizer, de induzir o ser humano ao erro, né? Foi o que o diabo fez, né? O diabo fez isso com o primeiro casal, né? Primeiro com Eva, depois com Adão. Agora, pastor, você pergunta, pastor, quem era então esse anjo que hoje se chama Satanás, o diabo? Como é que ele era antes? Olha, a gente vai ver aqui que ele era, queridos, um querubim da guarda de Deus, um alto posto na guarda de Deus. Era ungido, quer dizer, era capacitado por Deus. Ele servia a Deus diante do seu trono. Até que um dia, queridos, ele era tão formoso, tão bonito, que ele começou a nutrir no seu coração, esse anjo querubim da guarda, o desejo de ser igual a Deus. Vocês sabem que os anjos não são iguais a Deus, né? Os anjos são criados por Deus, né? São criaturas como eu e você. E por isso começou então a sua rebelião desse querubim ungido. Por isso que ele juntou tantos anjos assim com ele. Sabe onde a gente vai ver isso? Lá no livro do profeta Ezequiel. Abra aí na sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 11 até o 19. Achou? É Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Anote aí no seu caderninho. Versículos 11 ao 19. Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 ao 19. Diz assim, Ezequiel falando: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro,
e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha lá. Então, essas palavras estão sendo dirigidas a alguém, não é? Que era o sinete da perfeição, o símbolo da perfeição, não é? Cheio de sabedoria e de formosura, e que estava no jardim do Éden de Deus, né? Segue aqui a Bíblia. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Olha como era bonito esse anjo, né? De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Olha aí. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então está aqui dizendo claramente que esse anjo foi criado por Deus, né? E que Deus fez para ele enfeites, uma roupa e enfeites e ornamentos feitos de ouro, né? Que bonito, né? O que mais diz aqui? Tu eras querubim da guarda ungido. Olha aí. Querubim da guarda de Deus, um alto posto da guarda, como se fosse o general da guarda de Deus, ungido por Deus, quer dizer, capacitado, né? E Deus falando, segue aqui a Bíblia. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha, até aqui está tudo bem, né, queridos? Agora é que vem o pesado. Se eu repetir para você, diz assim a Bíblia: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí. Se achou iniquidade nesse anjo tão maravilhoso. O que é iniquidade? É o contrário de equidade, né? Equidade é equilíbrio. Equidade é equilíbrio, justiça, retidão. Iniquidade, desequilíbrio, injustiça. Então achou-se injustiça nesse anjo. Aí segue a Bíblia dizendo: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha aí, gente. Estão vendo aí? Deus lançou esse querubim da guarda profanado. Lançou aqui na terra. O que é? Lançou fora da presença dele, fora do monte de Deus, né? Profanado. Você profanar uma coisa, você tirar a santidade, não é? Violar a santidade. Então Deus tirou toda a unção, toda a capacitação, toda a beleza que havia nesse querubim da guarda ungido, né? E segue aqui Deus explicando: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha, Deus explicando por que esse anjo se corrompeu, né? Por causa da sua própria formosura, por causa do seu próprio resplendor, né? O anjo começou a se achar tão formoso, tão resplendoroso, que acabou se rebelando contra o seu Criador, contra Deus. Aí Deus segue aqui na Bíblia: lancei-te por terra. Olha lá, lançou ele na terra, aqui, né? Saiu, expulsou do céu, né? E lançou ele na terra. Diz aqui a palavra: diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, olha Deus falando o que fez com ele. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu,
e te reduzir a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Olha aí. Então, dizendo aqui que o diabo foi lançado na terra, destituído, sem poder, profanado, em cinzas, dizendo que ele jamais subsistirá, quer dizer, ele jamais vencerá a Deus e a seus servos, né? Então, dureza essa palavra, hein, gente? Dureza saber que o diabo era um anjo, inclusive o seu nome era Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, né? Cheio de luz. E aí ele se transformou nessa coisa horrível, né? E levou com ele na sua rebelião 1/3 dos anjos do céu. Mas e aí? Se o diabo foi lançado na terra junto com esses anjos rebelados no céu, que se tornaram o diabo e seus demônios, e de onde vem o poder dele sobre nós, sobre essa terra, não é? Não está escrito aqui que Deus lançou ele na terra profanado, sem poder fazer nada? Então, de onde vem esse poder que ele tem, né? O que você acha, querido ouvinte? Vamos estudar sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai ouvir aí um louvor maravilhoso que vai trazer paz ao seu coração, nos levar à presença de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta continuando sobre esse tema, tá bom? Fique na paz de Jesus. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta com esse tema tão bacana, tão interessante, não é? Nós estamos estudando aí sobre o diabo, os demônios e a expulsão de demônios, né? Será que isso existe? Como é que é isso? O que a Bíblia diz a respeito? Então vocês aí já conseguiram ver, nós já descobrimos juntos, né? O que é o diabo, quem é o diabo, né? De onde ele veio. Descobrimos já que ele é um anjo, era um anjo que servia diante do trono de Deus, né? Um querubim da guarda ungido. Descobrimos aí que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu, né? Que também se rebelaram contra Deus e seguiram o diabo nessa rebelião. E aí agora, paramos no bloco passado, vendo que o diabo foi lançado na terra, profanado, sem poder, destruído, junto com seus anjos. E aí vem a pergunta, né? Por que o diabo então foi lançado à terra dessa forma? De onde veio essa autoridade que o diabo então exerce hoje na terra? Não é esse mal todo que existe aí, que ele faz. De onde veio? Quem deu essa autoridade para ele? Não foi Deus, né? Então quem foi? Vamos ver isso aí? Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28. Livro de Gênesis é Velho Testamento, é o primeiro livro do Velho Testamento. No capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus, olha. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha essa palavra aí, guarda essa palavra. Sujeitai a terra. Aí Deus continua dizendo, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre
todo animal que rasteja pela terra. Então, olha lá, queridos. Deus deu autoridade ao ser humano, ao homem e à mulher, ao primeiro casal, para sujeitar a terra, para dominar sobre todas as coisas. Estão vendo aí? Quando o primeiro casal, então, desobedeceu a Deus, deixou, então, de ser servo de Deus e passou a ser servo daquele a quem obedeceu. No caso, quem foi? O diabo. Então, quando o diabo falou aquelas mentiras, para o primeiro casal, dizendo que eles deviam desobedecer a Deus, eles acreditaram no diabo e não acreditaram em Deus. Naquele momento, então, a Bíblia diz que entrou no mundo a morte, o nosso corpo carnal não morria, mas passou a morrer desde então, e o pecado também entrou no mundo. E o diabo e os seus demônios, que são aqueles anjos, que o seguiram na rebelião, eles passaram então a ter o poder de interferir diretamente na vida do homem, causando-lhe todo tipo de mal. Veja que coisa, Por que isso? Porque o homem, quando obedeceu ao diabo, ele então delegou essa autoridade que Deus tinha dado ao homem e passou ao diabo. Veja, o diabo pode inclusive entrar de tal maneira na mente de uma pessoa, vocês sabiam disso, a ponto de assumir totalmente o seu corpo. Olha, é de um modo, queridos, que há pessoas que sofrem essa invasão dos demônios e nem sequer se lembram do que fizeram. Depois que aquele demônio sai do corpo da pessoa, tem gente que nem se lembra o que fez, enquanto aquele demônio estava ali, controlando a mente e o corpo da pessoa. Então eles, o diabo e seus demônios, são anjos, queridos, expulsos do céu. E como tal, como eles são anjos, significa o quê? Eles são espíritos. Eles não têm corpo, não é? Os anjos foram criados sem o corpo carnal que nós temos. Por isso é que esses demônios vivem ansiosos para influenciar e até tomar os corpos dos seres humanos, para que assim, através dos corpos das pessoas, eles possam praticar as suas obras da carne de maneira desenfreada, ou seja, sem limites, Aí você está dizendo aí, eita pastor, peraí, quer dizer então que um demônio pode entrar em qualquer corpo, é? Como é que é esse negócio? Qualquer pessoa está sujeita a isso, querido? O que você acha, hein? Vamos ver isso na Bíblia, A gente vai ver que não, de jeito nenhum. Quando a pessoa já nasceu de novo, já entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, já passou a receber a morada do Espírito Santo dentro de você. Se o Espírito Santo está morando dentro de você, querido, você então recebeu o poder e a autoridade dadas por Jesus para você vencer essas obras das trevas. E aí, esses demônios e o diabo não terem mais poder sobre você. Veja o que diz isso, onde é que diz isso na Bíblia? É lá no Evangelho de Lucas. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 17 até o 19. Abra aí. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 até o 19. Achou? Lucas 10, 17 até o 19. Diz assim a palavra de Deus, olha. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria e dizendo... Esses 70, queridos, são 70 pessoas, 70 discípulos que acompanhavam Jesus e que Jesus enviou esses discípulos pelas cidades lá da Judéia, pelas cidades lá de Israel. E Jesus mandou em duplas aí, 2 a 2, eles foram e Jesus disse, olha, vão pelas cidades, preguem o evangelho, a boa notícia, expulsem demônios, curem enfermos, usem a autoridade do meu nome para isso. E aqui esse trecho narra a volta desses 70. Então veja só o que aconteceu, diz aqui a Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 19, diz assim. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha, quer dizer, Jesus
eles voltaram felizes, dizendo: olha, Jesus, os demônios se submetem a nós, quer dizer, ficam sujeitos, ficam subordinados a nós, quando nós usamos o teu nome, Jesus, né? Aí vem a resposta de Jesus. Mas ele lhes disse, olha a resposta: eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí, olha Jesus reafirmando aqui que Satanás, né, esse anjo que Deus criou, ele caiu do céu para a terra, né, como um relâmpago. Foi arremessado para a terra. E veja agora Jesus dando àquele que nasceu de novo, que já aceitou o governo de Jesus sobre a sua vida e que já tem morando dentro de si o Espírito Santo. Veja Jesus falando aí, olha a autoridade que ele está nos dando. Diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha aí. Eita, o que você acha, hein, meu querido, dessa palavra? Vou repetir, viu? Olha aqui a autoridade que Jesus está dando para aquele que crê, para aquele que já se arrependeu do seu pecado, já nasceu de novo, teve seu espírito recriado, aquele que já entregou o governo de sua vida a Deus e aquele que já recebeu então o Espírito Santo morando dentro de si. Jesus diz assim, ó: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre, acima, né, todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha aí. Você sabe, gente, que inimigo, a palavra inimigo, Satanás em aramaico, que é uma das línguas parecidas com o hebraico da época de Jesus e da época dos hebreus e tudo mais, de Moisés, muito antes de Jesus também, na língua aramaica, a palavra Satanás quer dizer inimigo, adversário. Então aqui Jesus está falando dele, sim, do diabo. Jesus está dando autoridade para nós pisarmos, autoridade sobre todo o poder do inimigo. E Jesus ainda realça aqui, ó: e nada absolutamente vos causará dano. Olha que coisa linda, hein? Então, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o inimigo não pode nos causar dano algum quando vamos expulsá-lo. É só pôr a mão na cabeça da pessoa e exigir com autoridade que aquele mal saia em nome de Jesus. Devemos fazer isso, queridos, de graça, viu? Sem cobrar nada. Sem nem pensar em receber nada de pessoa alguma, viu? Não devemos nem pensar em receber remuneração, viu? Veja só o que Jesus diz a esse respeito. Veja que interessante. Primeiro, você já entendeu aqui que ele deu autoridade, né, para a gente expulsar os demônios. Veja que esse trecho aí da volta dos 70, de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 19, prova isso. Mas eu vou mais além sobre a remuneração. O que eu estou falando aqui, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos lá junto. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 10. Encontrou aí? Mateus, capítulo 10, versículo 5. Vamos lá? Diz assim, ó: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Aí pule aí para o versículo 8. No versículo 8, Mateus 10, 8, Jesus diz assim, ó: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Olha aí, expulse demônios. Expelir é mandar embora, botar para fora, né? Expelir demônios. Aí Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. Olha aí. Então, queridos,
está aí Jesus dizendo, né? Dando a orientação, não é, a ordem aos apóstolos, para que os apóstolos então fossem aí pelas cidades, né? Primeiro aos judeus, pregando o evangelho, curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos e expelindo demônios, ou expulsando demônios. E aí? O que vocês acham disso, hein? Eu mesmo pensava antes de me entregar a Jesus que Jesus não tinha expulsado demônios, não, que não tinha isso na Bíblia, não. No entanto, isso tem, e tem muito, viu? Jesus fez isso na Bíblia e não só fez isso, não, viu? Ele até tem mais relatos de Jesus expulsando demônio, tanto os relatos quanto as doenças curadas, tem de Jesus expulsando demônios, viu? Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você consegue ver isso. Agora, particularmente no evangelho de Marcos, você consegue ver Jesus praticando aí, mandando embora os demônios que estavam atormentando pessoas e abençoando a vida dessas pessoas, tá certo? Isso aí a gente vai ver, já vai aí preparando a sua Bíblia, abrindo aí no evangelho de Marcos, no capítulo 1, que a gente vai fazer um pequeno intervalo agora para que você ouça aí um louvor abençoado para trazer paz à sua vida, para você adorar a Deus por essa maravilha que a gente está aprendendo hoje, né? Sabendo que Jesus ele nos deu essa autoridade, né, sobre toda a obra do inimigo. E aí, no próximo bloco, eu volto com vocês, no nosso terceiro bloco, para mostrar para vocês algumas das várias passagens da Bíblia onde Jesus faz essa expulsão de demônios. Então já vá marcando aí na sua Bíblia, que nós vamos começar no próximo bloco no Evangelho de Marcos, tá certo? A partir do capítulo 1, ok? Fechado aí? Preparado? Então vamos para um pequeno intervalo, vamos adorar a Deus com esses louvores e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fique na paz e na graça do Senhor por enquanto. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes. Então estamos de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E você está acompanhando aqui o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, o nosso tema de hoje, queridos, é a expulsão de demônios, né? Será que isso realmente acontece? Está na Bíblia? Como é que a Bíblia relata isso? Esse já é o nosso terceiro bloco e nós já vimos aqui na Bíblia, né, que existe realmente. Quem é o chefe dos demônios, o diabo, que era um dos anjos, né, um querubim da guarda ungido, um dos principais anjos que serviam diante do trono de Deus. Vimos que ele se rebelou porque ficou corrompido com a sua formosura, né, se deixou corromper e levou com ele 1/3 dos anjos do céu, né? E eles foram lançados então na terra. E agora nós vimos há pouco, no bloco anterior, que eles foram lançados na terra sem poder, mas que o homem passou essa autoridade para eles, né? E agora nós vamos ver algumas passagens bíblicas para vocês verem como Jesus fez
esse tipo de coisa, como Jesus operou expulsando demônios. Então, no bloco anterior eu tinha dito para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos ver Marcos capítulo 1. Então, Marcos capítulo 1, logo primeiro, segundo Evangelho, né? Mateus, Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Vai narrar para a gente aqui um fato, que é Jesus curando o endemoniado na cidade de Cafarnaum. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então aqui era Jesus, tá, pessoal? Jesus indo na sinagoga ensinar. E Cafarnaum era uma cidade ali próxima a Jerusalém. Então vamos seguir. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas, pastor? Vamos parar aqui para explicar para você. Os escribas eram aquelas pessoas responsáveis por escrever as cópias das escrituras, né? Vamos lembrar que na época de Jesus, a Bíblia era escrita ou em papiro, aquela fibrazinha retirada do junco, né, que crescia no Egito. Então era feito pelezinhas, era entrelaçado e feito um papel, parecido à origem do papel, mas muito frágil. Ou então em pergaminhos, que eram peles que eram enroladas, e essas peles então elas eram escritas, eram secadas, né, e se escrevia nas peles. Então na época, queridos, não havia ainda a imprensa, né? A imprensa só foi inventada no século XV, 1400 anos depois de Jesus. Então todo o livro, toda a escritura era copiada na mão. Já pensou que trabalhando, né? Então segue aqui a palavra de Deus. Vamos voltando aqui o que eu estava lendo. Diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, de Jesus, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, então um homem endemoniado, ele gritou essas palavras. Imagine só a cena, né? Jesus ensinando na sinagoga, e de repente um homem se levanta e grita esse negócio, né? E grita no plural, né? Vieste para perder-nos, né? E que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Então, ali provavelmente esse homem estava possesso de vários demônios, né? Que estavam falando no plural e era um homem só. E aí veja o que Jesus fez. Jesus não correu, não ficou assustado. Veja o que ele fez, ó, seguindo aqui a palavra. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Olha aí, hein? Que autoridade, hein, pessoal? Já pensou, querido ouvinte? Que autoridade de Jesus, hein? Imagine que essa autoridade dele está à nossa disposição, né? Todo aquele que crê e que já realmente já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, né? Já nasceu de novo, já recebeu o Espírito Santo de Deus para morar dentro de si. Já pensou que maravilha, que delícia, né? E aí segue a Bíblia dizendo o seguinte: então o espírito imundo, agitando violentamente o homem, né, que estava endemoniado, e bradando em alta voz, gritando, né, saiu dele. Olha aí. Tem muita gente que eu já vi, queridos, comentários assim: olha, mas essas expulsões de demônio que tem nas igrejas, as pessoas ficam se balançando, estribuchando, né, gritam. Isso aí não existe, não era assim nos tempos de Jesus. Olha aqui, esse caso aqui mostra que era. Então, vou ler de novo. Então, o espírito imundo, agitando o homem, né, que estava endemoniado, violentamente, e bradando em alta voz, gritando, não é? Saiu dele. Olha lá, saiu do demônio, daquele homem. Segue a Bíblia aqui. Todos se admiraram
a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu rápido, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha aí. Que relato bonito, hein, queridos? Gostaram desse relato? Muito, muito bonito, né? Relato espetacular de um homem que de repente, estava lá na sinagoga, Jesus ensinando. Sinagoga era a igreja, ainda hoje, onde os judeus se reúnem para ler as escrituras, para orar, para ministrar cânticos a Deus. Olha lá, de repente um homem levanta e grita endemoniado. Tá vendo que coisa, né? Vamos ver mais um pouco outra experiência também que Jesus teve, que registrou lá no Evangelho de Marcos. Siga aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 1 a 13. Vai lá, Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 13. Essa aí é a cura de um endemoniado. Esse é grave aqui, lá, um Geraseno, Vamos ver lá o que aconteceu aqui. Diz assim a palavra de Deus: entre mentes, quer dizer, entre os acontecimentos, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Aqui, gente, era Jesus e os apóstolos, tá? Ao desembarcar do barquinho, logo veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possesso de espírito imundo. Olha lá. Olha a Bíblia aí relatando que existe a possessão, Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Olha, no cemitério ele vivia. E nem mesmo com cadeias, com correntes, Cadeias são correntes, alguém podia prendê-lo. Olha. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Olha aí. E os grilhões despedaçados. Que situação, hein, pessoal? Já pensou, querido ouvinte? Nem corrente, nem algema, nem ferro podia prender esse homem endemoniado. Que coisa, né? Olha aí que força a pessoa adquire, quando está manifestado, quando está possesso, possuído por um demônio. E aí segue a palavra aqui: e ninguém podia subjugá-lo. Quer dizer, ninguém conseguia dominar esse homem. Segue a Bíblia: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, gritando, Já pensou? Ferindo-se com pedras. Misericórdia, que situação estava esse homem, Que situação. Já pensou, imaginou aí, querido? Que situação infernal, Aí segue a Bíblia dizendo: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Olha aí, Filho do Deus Altíssimo. Olha lá, já assim, adorando, mas também dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Dizendo: não tenho nada contigo. Aí ele pede a Jesus: conjuro-te por Deus, conjuro-te, peço a você, Peço por Deus que não me atormentes. Olha que coisa. Esses demônios que estavam atormentando aquele homem, pedindo a Jesus que não os atormentasse com a luz que Jesus trazia. Que coisa, Porque, aí segue a Bíblia: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Olha só, Jesus deu a ordem para ele sair. Por isso que esse espírito imundo pediu para Jesus não lhe atormentar. Veja que apenas só a presença de Jesus já atormentava esses demônios, esses anjos caídos, como nós aprendemos.
E aí Jesus começa a conversar com esse demônio. Veja só, ele diz, e perguntou-lhe, Jesus perguntando, né? Qual é o teu nome? Veja que interessante aqui, né? Respondeu o demônio, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha, gente. Então, uma explicaçãozinha aqui. Por isso que a situação desse homem era tão complicada. Porque, na verdade, eram muitos demônios, né, que estavam habitando aí dentro, no corpo desse homem, né, atormentando o espírito e a alma dele. Que coisa. E aí o demônio vai pedir uma coisa a Jesus. Olha só, seguindo aqui. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha, pediram a Jesus que eles não fossem embora, que Jesus não mandasse eles embora para longe. E aí vem, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos pediram, né, a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Olha aí. Certamente o dono desses porcos não era uma pessoa que tinha intimidade, comunhão com Deus, aliança com Deus, né? Senão Jesus não permitiria. Porque olha o que aconteceu. Então, seguindo a Bíblia aqui, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Olha, saiu do homem e entraram na manada de porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, olha, gente, eu vi isso aqui, queridos, 2.000 porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se, quer dizer, se jogou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Misericórdia. Que coisa, hein? Que coisa impressionante. Gostaram dessa? Que passagem impactante, né? Veja como era grave a situação desse homem, não é? Que estava aí com tantos demônios. Eram tantos que quando eles foram para os porcos, Jesus expulsou do homem. Quando foi para os porcos, 2.000 porcos correram para se jogar no mar e morreram afogados. Que situação, né? Pois é, que eles estão vendo aí que é verdade, então, biblicamente, que existe sim a manifestação de demônios e que Jesus expulsa, né? E que nós podemos expulsar porque ganhamos essa autoridade, né, em nome de Jesus. Agora, mais uma experiência para você completar aí o seu conhecimento, lá no Evangelho agora de Lucas. Então, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 e 15. Vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 14 e 15. Lucas, capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Olha aí. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Olha lá. Quer dizer, queridos, que se isso aconteceu na época de Jesus, né? Pode ser que a gente tenha algumas pessoas hoje em dia que tenham esse problema e que falta uma expulsão desse mal, né? Desse demônio, que coisa. E diz aqui a Bíblia, e as multidões se admiravam. Olha aí. Agora veja como os religiosos da época, eles difamavam Jesus. Veja como eles não entendiam que o poder de Deus havia chegado na terra, não é, através de Jesus. Veja o que eles diziam de Jesus. Eles diziam assim, seguindo aqui a Bíblia. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele, quer dizer, expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Olha aí. Que coisa, que acusação é essa contra Jesus, né? Dizendo que ele fazia aquela obra de poder, não era por Deus, era pelo maioral dos demônios, que a autoridade de Jesus vinha disso. Que coisa horrível, né?
Então veja, queridos, que esses são apenas alguns versículos, viu? De tantos, muitos que existem na Bíblia sobre a expulsão de demônios, particularmente no Evangelho de Marcos. Tem muitos relatos desses. Vejam também, queridos, que nesse relato do Evangelho de Lucas, as pessoas chegam a acusar Jesus de expulsar os demônios usando a autoridade do chefe dos demônios, né? A quem chamam de Beelzebul. Veja que isso foi o mesmo que acusar Jesus de charlatão, né? Então isso aconteceu, queridos, porque eles nunca tinham visto antes na vida alguém com uma autoridade como essa que Jesus tinha sobre os demônios. Por isso que eles ficaram, né? E também tinham o coração que não era muito amável, né, com Jesus, e aí procuravam difamar Jesus, né? Então, queridos, vejam, dessa maneira, pelo que nós vimos até agora na Bíblia, os demônios existem sim, né? Só que nós vimos que eles não são pessoas que viveram aqui na Terra e que agora estão atormentando os que vivem na Terra. Não. Nós vimos que eles são anjos, né, que foram expulsos do céu porque se rebelaram contra Deus, junto com um dos principais anjos, que era o querubim da guarda ungido, e que virou o diabo, Satanás. A gente viu que eles podem sim usar o corpo das pessoas, né, que não estão em aliança, em comunhão com Jesus. Mas nós vimos também que o próprio Jesus deu aos novos nascidos, aquelas pessoas que já entregaram, né, o governo de suas vidas a Ele, a Jesus, Jesus já deu autoridade sobre esses demônios, né, sobre esses espíritos malignos, né? Então, se é assim, né, quem tem que expulsar esses demônios, né? Quem é que tem essa autoridade? Diante disso que a gente colocou aqui. Vamos ver quem tem essa autoridade? Nós vamos ver isso, mas é daqui a pouquinho, viu? Vamos ver, não saia daí, é muito importante você conhecer esse restante dessa nossa instrução no nosso próximo bloco. Já vá abrindo aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, tá bom? A gente volta já já. Fique aí na paz do Senhor, ouvindo esse louvor que vai para a gente comemorar esse poder de Deus derramado na nossa vida, e daqui a pouco a gente volta. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, muito bem-vindos de volta aqui para o nosso quarto bloco do programa de hoje, o último bloco. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e nós estamos tratando aqui de um tema maravilhoso, importantíssimo, chamado a expulsão dos demônios, como o poder do nome de Jesus consegue operar na vida das pessoas, e ele dá autoridade àquelas pessoas que crerem para fazer essa expulsão dos demônios. Então, no bloco anterior nós deixamos essa pergunta no ar. Então, quem tem autoridade? Você pode estar perguntando aí, pastor Gilberto, quem tem autoridade aqui na terra para expulsar demônios? Então vamos ler isso, queridos, no Evangelho de Marcos. Olha só, Marcos, no capítulo 16. Acharam aí? Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 18. Chegou aí? Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Veja aí que bonito diz essa palavra, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 apóstolos. Isso aconteceu, queridos, logo depois que Jesus ele ressuscitou,
né? As pessoas foram lá no túmulo procurar o corpo dele, não estava mais lá. Então aí as pessoas que viram Jesus ressuscitado voltaram e avisaram aos apóstolos, e aí os apóstolos não acreditaram. Olha que coisa. Acharam que tinham visto um fantasma, alguma coisa assim. Por isso que Jesus faz assim, ó. Diz aqui a Bíblia: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aí Jesus, falando aos apóstolos, dando aí a ordem que nós fôssemos aí por todo mundo pregando o Evangelho, né? Evangelho, boa notícia de salvação, né? E aí vem agora a autoridade, Jesus dizendo quem pode fazer essa expulsão de demônios. Veja que coisa linda. Jesus diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Olha aí. Viram só? Vou ler de novo para vocês. Estes sinais são coisas maravilhosas, sobrenaturais, né? Hão de acompanhar aqueles que creem. Então não é só o pastor, não é só alguém preparado para isso, mas é todo aquele que crê e que já passou pelo novo nascimento, que já tem o Espírito Santo morando dentro de si, né? E aí a pessoa que crê, a pessoa que já se entregou em crença, né? Porque isso tudo que eu falei é a manifestação pública de que você já creu em Jesus. Então, se você creu em Jesus, você crê, ele diz assim: em meu nome expelirão demônios. Olha aí. Então, por isso que nós mandamos o demônio embora em nome de Jesus, né? E ele tem que obedecer, tem que ir embora, né? A gente já viu aí nos blocos anteriores como o Senhor deu essa autoridade para nós, lá no Evangelho de Lucas, já vimos isso. E aí Jesus cita outros sinais também que vão acompanhar os que crerem, né? Diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, olha, a luta aí contra o inimigo, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, olha o livramento. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha que beleza, hein? Então vou contar uma coisa para vocês, queridos, do meu testemunho. Olha, foi nesse versículo que eu me agarrei fortemente para lutar pela libertação da minha esposa, viu? Porque ela esteve aí 7 anos, foi feita de gato e sapato nas mãos do diabo, seu demônio, viu? Sofreu todo tipo de doença do corpo e da alma, uma opressão desses demônios terríveis. Só que nós vencemos, querido, todos esses demônios em nome de Jesus. Quando aprendemos a palavra de Deus, que afinal a palavra de Deus nos ensina que a palavra é a espada do Espírito. Glória a Deus, né? Com essa palavra que nós combatemos o inimigo, né? Quando nós nos entregamos aos cuidados de Jesus de verdade, fizemos aliança com Ele, né? Por falar nisso, resta uma pergunta, né, queridos? Já que eu falei parte desse testemunho nosso, a pergunta é a seguinte: então, pastor, quais são os sintomas de que há um demônio atuando na vida da pessoa, né? Quais são? O que a gente pode verificar que pode ser uma suspeita da atuação de um demônio? Aqui, meus queridos ouvintes, eu posso falar com experiência, viu? Porque naqueles 7 anos que minha esposa sofreu, eu pude observar na prática como esses demônios agem, sabe? Então lá vai alguns sintomas aí, viu? Dores de cabeça constantes, né? Que às vezes não passam nem com analgésico, né? Toma analgésico, não passa. Então pode ser um demônio aí oprimindo a cabeça da pessoa, né? A pessoa que vê vultos e ouve vozes, pessoa que tem uma insônia, pessoa que tem depressão, que tem vômitos constantes, aparentemente sem nenhuma razão, né?
A pessoa que tem mudança súbita de comportamento, né? Tá feliz e de repente fica triste, tá triste e de repente fica feliz. Até os psiquiatras chamam esse fenômeno de uma pessoa bipolar. Mas às vezes é a atuação de um demônio que está aí oprimindo a pessoa. A pessoa que tem pânico repentino, tá tudo bem, de repente a pessoa entra em pânico, né? Sem nenhuma razão. Até os psiquiatras chamam isso de síndrome do pânico, né? Mas muitas vezes, queridos, é a atuação de um demônio mesmo que está oprimindo a pessoa. É a pessoa que tem esquecimento de coisas do que disse e fez, né? Faz coisas e não se lembra do que fez, né? Tremedeira, calafrio sem explicação. Então são apenas sintomas, certo? Veja que, como faz o médico, nós temos que observar a pessoa e até, caros ouvintes, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para saber se há demônios atuando naquela pessoa ou não. Afinal, o discernimento de espíritos é um dos dons que Deus dá às pessoas. Que é o discernimento de espíritos? É a gente conseguir saber se aquilo ali é resultado de uma atuação de algum demônio ou se é uma doença mesmo, fisiológica, né? Algo que a pessoa tem no corpo, né? Fisiologicamente. Bom, seja como for, todo aquele que nasceu de novo e creu e crê tem autoridade sobre esses demônios, que essa autoridade foi dada por Jesus, não é? Então, olha, uma recomendação para você, né? Que esses demônios saiam da frente, mande mesmo fogo santo neles, expulsando eles em nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus nos ensinou nesses últimos versículos, viu? Que nós vimos agora. Então, se você, querido, querida, está sendo vítima de algum ataque desse mal, algum ataque que você identifica que seja de demônios ou de ação do diabo, eu queria orar agora pela sua vida, sabe? Eu queria que você fechasse os olhos agora onde você estiver. E eu quero me levantar em oração aqui. E junto com a sua fé, eu agora digo assim: Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui, Senhor. Nós entramos na Tua presença sagrada para Te clamar, Senhor, pela libertação dessa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa, Senhor, que sente, que passa por algum desses sintomas. Esses sintomas terríveis de opressão, Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, seja repreendida a depressão. Eu repreendo, em nome de Jesus, a síndrome do pânico, a síndrome, o distúrbio bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo. Repreendo vômitos, inflamações na pele. Repreendo insônia. Repreendo a visão de vultos e a audição de vozes, quando vai ver não é ninguém. Repreendo essa dor de cabeça constante que não passa nem com remédio. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo agora, vocês demônios que têm atuado na vida dessa pessoa, está me ouvindo? Vocês agora vão bater em retirada, porque não sou eu que estou mandando, eu estou mandando em nome de Jesus. E essa pessoa hoje aprendeu que em nome de Jesus nós temos essa autoridade. Se essa pessoa crê, junta a minha fé com a dela agora e você bata em retirada Satanás e seus demônios da vida dessa pessoa. A doença, esse aperto na alma, essa agonia que você está sentindo, saia em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela libertação dessa pessoa, Pai. Eu te agradeço porque a ordem já foi dada e como é em nome de Jesus, toda a legião, todos os demônios têm que obedecer. Esses anjos caídos, eles são submissos ao nome de Jesus. Eu peço agora, Pai, que o Senhor possa ocupar, Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor ocupe o lugar onde antes esses demônios estavam, Pai. Que o Senhor Espírito Santo traga paz para essas pessoas que estão nos ouvindo. Que o Senhor Espírito Santo, que você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte querido que está nos acompanhando,
Abra agora o seu coração. Chame Jesus, chame o Espírito Santo de Deus para morar dentro de você. Rejeite a atuação desse mal, mas não deixe o seu coração vazio, sem ninguém morando dentro, porque senão esse mal volta, se ele não encontrar você preenchido do Espírito Santo. Então não espere mais para se entregar a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, entregue o governo da sua vida a Jesus Cristo. Passe a viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Sabe, se arrependa, meu irmão, minha irmã, da sua vida. Meu querido, receba aí agora a paz do Senhor, receba. Receba, seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, sinta a paz, sinta o amor de Deus abraçando você. Sinta a doçura de Deus, sinta aí a suavidade do Senhor. Agora, te abraçando, agora, preenchendo esse vazio, essa opressão que existia. Você agora está cheio do Espírito Santo. Comece a exaltar a Deus, comece a agradecer a Deus pela sua libertação. A Bíblia nos diz que se o Filho de Deus vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Então é em nome de Jesus que você é liberto agora dessa opressão. Receba aí a sua libertação. Em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga assim, amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Glória a Deus, então, queridos ouvintes. Que maravilha, né? Estarmos juntos aí nessa tarde, nesse comecinho de tarde, nesse horário do almoço. Você aí que recebeu a sua libertação, fique firme em Jesus. Procure uma igreja evangélica perto de você, para você estar se congregando, recebendo a palavra, tendo sua vida cuidada por um serva de Deus. E se você quiser aprender mais sobre a palavra, nós nos reunimos. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico se reúne todas as quartas-feiras, à noite, sempre de 8 da noite às 9h30 da noite, ali na Requinte Recepções, no Arruda, onde lá nós ensinamos a palavra. Não somos uma igreja, não, um ministério de ensino apenas, totalmente gratuito. Você não precisa levar nada a não ser a sua disposição em aprender a palavra de Deus, tá bom? Receber a oração, estarmos ali juntos, buscando mais de Deus, tá certo? Então a Casa de Recepções Requinte fica ali na rua José Austrégésilo, número 156. Você indo pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade-subúrbio. Então você vai pegar a segunda rua à direita, depois do estádio do Arruda, tá bom? É Rua do Sinal, trânsito. Então você entra ali e nós esperamos por você. Vai ser uma bênção estarmos juntos aí, aprendendo mais do Senhor, tá bom? Então fiquem todos na paz de Jesus e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.